No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã quero vos proclamar a segurança de seguirmos as Escrituras. Quero vos proclamar a realidade que as Escrituras são a boca de Deus ao manifestar a revelação de Deus. E é através da Escritura, ou seja, daquilo mesmo que o próprio Deus revelou, é que nós vamos poder entender a promessa de Deus, seu pacto e suas alianças com o homem, as profecias e as revelações de Deus, a lei e a salvação em Cristo. Não existiria uma outra forma de nós entendermos tal abrangência de elementos que são necessários à nossa fé, se o próprio Deus não o houvesse revelado. E o próprio Deus revelou esses elementos através da sua santa palavra. É interessante que quando nós pensamos na origem das profecias, como Deus ele manifestou essas profecias aos homens, muitas pessoas pensam que isto começou ali por volta do século 8 antes de Cristo, quando Deus levantou então o ofício profético e começou então a surgir ali profetas trazendo a mensagem de Deus para o homem. Não, isso foi muito anterior. A forma de Deus conversar com o homem, se comunicar com o homem, dar as suas direções ao homem, foi muito antes disto. Nós já vemos na pessoa de Abraão, Deus falando o que preparava para fazer com ele uma aliança com os gentios. Então nós vemos, claro, no Éden, Deus se manifestando aos nossos pais, falando diretamente com ele. Mas de forma profética, nós vemos Deus falando com Abraão da promessa, da aliança que Deus estava instituindo com Abraão, uma aliança que iria resultar em todo o futuro. Uma aliança que diz: em ti, Abraão, serão benditas todas as nações. Ou seja, todas as famílias da terra que estiverem dentro desse pacto, dentro dessa aliança, serão benditas. Então nós vemos aqui Deus falar de forma a revelar para Abraão coisas futuras. Com relação a Moisés, nós vemos que Deus levantou Moisés e dentro dessa forma profética que Deus usava Moisés para falar com o povo, nós não observamos ali propriamente previsões futuras. Mas nós entendemos o quê? Entendemos que Deus fala com Abraão, criando uma aliança com ele e mostrando situações futuras. E Moisés fala com o povo a vontade e o conceito de Deus ao determinar a sua lei. Então nós começamos a formar o entendimento, a percebermos que profecia não é propriamente uma revelação de eventos futuros, mas a profecia ela está intimamente integrada, ligada à verdade de Deus sobre as coisas. Ou seja, a vontade de Deus, o conceito de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus e coisas futuras também. Então a profecia ela não é propriamente um deslumbre ou uma revelação de coisas que ainda não aconteceram, mas a profecia ela é o fato, ela é o elemento que nos mostra a verdade de Deus que está nos instruindo. Deus está nos revelando questões reais que podem estar ligadas da perspectiva do nosso tempo a eventos passados, ou a eventos presentes, ou a eventos futuros, desde que esteja ligado à verdade de Deus. Não sei se ficou claro, mas para que fique mais claro, vamos começar a entender, lendo o versículo que nós lemos aqui em Êxodo, capítulo 19, verso 3. Nós percebemos
Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Então Deus, para que a gente possa se situar nesse momento da história, Deus viu a opressão que seu povo estava passando no Egito, e Deus levanta um libertador. E ao levantar um libertador, Deus levanta um mensageiro, um mediador com esse libertador. Moisés, que foi o homem que foi levantado por Deus para libertar o povo do cativeiro, ele tinha um problema de dicção, e ele não conseguia se expressar corretamente. E Deus então cria o sacerdócio e levanta Arão, e Arão faz uma espécie de intermediação entre Moisés e o faraó, para que o seu povo fosse libertado. Começa a entender aí, irmãos, comece a perceber a ação de Deus apontando para Cristo, usando um libertador, usando um mediador, usando a comunicação profética, ou seja, a realidade espiritual das coisas de Deus, para libertar o seu povo. E quando nós olhamos aqui o capítulo 20 do Êxodo, onde Deus vai dar a lei, nós vemos que o próprio Deus falou essas coisas. Quando nós vemos a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, nós vemos que Deus o escreveu com a sua própria mão, e o próprio Deus falou com o povo. Verso 20: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O próprio Deus se manifestou e falou com o povo: eu sou o teu libertador, eu estou te libertando da casa da servidão. Da mesma forma que Deus nos fala através das Escrituras, que Ele está nos libertando do nosso próprio pecado através de Cristo. Tá? Então aqui Deus está libertando o povo da servidão dos egípcios, através de Moisés, e Deus nos liberta do pecado através de Cristo. Tá? Moisés aqui está apontando para Cristo. E aqui nós vamos começar a entender, irmãos, como que surgem profetas que Deus levantou no Antigo Testamento, tá? Em parte do Novo Testamento, para trazer a sua mensagem para os homens. Vamos ver aqui, próprio capítulo 20, verso 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Ou seja, a manifestação de Deus diretamente com o povo trouxe um temor tão grande que o povo ele não conseguia, o povo não queria que Deus falasse com eles, porque o temor era muito grande. Nós vimos quando nós estudamos o livro do Apocalipse, que essas manifestações aqui, trovões, relâmpagos, clangor de trombeta, monte fumegante, todas essas coisas, elas manifestam o juízo de Deus. O juízo que Deus estava para fazer contra os egípcios. E o povo, ao ver aquela manifestação de Deus, então, temeu de tal forma que o próprio povo pede a Moisés: não fale Deus conosco, mas fale você. Deus ele estabeleceu uma forma de comunicação com os homens, que é as Escrituras. E ainda hoje existem pessoas que falam assim: não me fale as Escrituras, me fale um homem semelhante como eu. Não me fale as Escrituras. Não quero que as Escrituras revele para mim algo, mas eu quero que um homem semelhante a mim fale comigo. Porque, na verdade, eu tenho medo da revelação da Escritura.
Porque um homem semelhante a mim, talvez ele fale a minha linguagem. Um homem semelhante a mim, talvez ele fale coisas que eu preciso ouvir ou que eu quero ouvir. Um homem semelhante a mim, talvez ele não vá atirar a primeira pedra. Mas a Escritura, ela pode me escandalizar. A Escritura pode colocar a mão na minha ferida. A Escritura pode me jogar no chão. A Escritura pode me apedrejar. Então não fale Deus comigo. Fale você, fale você, fale você, fale qualquer um comigo, menos Deus. E então nós continuamos uma sequência da história, onde o homem, ele não quer que o próprio Deus se manifeste, porque Deus vai se manifestar com juízo, com relâmpagos, com trovões, com montes fumegantes, com clangor de trombeta. O livro do Apocalipse, ele mostra que o que antecederá a volta de Cristo no reino espiritual será um clangor de trombeta. E Deus julgará com juízo os homens, raios, relâmpagos e trovões, e colocará os montes fumegando, os montes das situações em que os homens depositam as suas confianças, poder humano, conta bancária, recursos, planos de saúde, ou seja lá o que for. Deus vai colocar esses montes fumegando, e os homens, segundo o livro do Apocalipse, vai dizer: caiam esses montes sobre mim, para que eu não o veja, para que eu não o ouça, para que me escondam daquele dia do juízo do Cordeiro e daquele que está sentado no trono. Mas esses montes de recursos e que oferece uma segurança ilusória para os homens, não vão poder cair sobre eles e escondê-los da ira do Cordeiro ou da ira daquele que está sentado no trono. Então não adianta de nada o homem querer fugir da voz de Deus. Ao contrário, aquele que se quebranta a si mesmo, que se humilha a si mesmo e que reconhece que na voz de Deus está a verdade profética, a verdadeira profecia, o que de fato é verdade, este então vai começar a compreender esse conceito de Deus, essa vontade de Deus, e se submeter a ela. Então nós vemos aqui que a revelação, a profecia e a lei, elas vão mostrar em conjunto vontade, conceitos, atributos de Deus e também consequências, para um lado ou para o outro. A revelação da promessa está ligada ao pacto, a aliança que Deus fez com os homens, a aliança com Abraão, a lei a Moisés e a profecia da vinda de um mediador definitivo entre Deus e os homens. Gostaria de convidar você, aqui mesmo no livro do Êxodo, capítulo 7, versos 1 e 2. Você vai ver aqui uma indicação de Deus mostrando Cristo para o povo. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Perceba que esse Deus está com letra maiúscula. Você é meu representante legítimo aqui. Eu te constituí como Deus diante de Faraó. Claro que a Bíblia ela é contextual. E aqui não está dizendo que as pessoas deveriam adorar Moisés. Não é isso. Nós temos que entender a contextualidade, irmãos. A maior tragédia é pegar versículos e partes isoladas da Bíblia para se fazer doutrina. A Bíblia é contextual. Não existe isso que alianças e promessas ficaram no Antigo Testamento e outras coisas no Novo. Não, tudo é contextual. Da primeira palavra do Gênesis à última palavra do Apocalipse. É só assim que se entende a revelação de Deus e a verdadeira profecia, que está ligada diretamente à verdade de Deus. Então nós vemos aqui: então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Então o que Deus está dizendo aqui é: você vai representar a mim, e Arão vai representar Cristo. E nós vamos libertar o povo, e nós vamos fazer juízo contra os opressores. Haverá libertação e haverá juízo. Haverá misericórdia e haverá justiça. Haverá salvação, absolvição e haverá condenação. E aqueles egípcios então
todos nós sabemos a história, enquanto o povo foi conduzido para a terra prometida, que vai representar o céu, o paraíso, aqueles egípcios, eles foram submersos sobre a água que vai representar aqui para nós a condenação eterna. E nós vamos ver Deus levantando Moisés, Deus criando o sacerdócio através de Arão, Deus endurecendo o coração do faraó, Deus mandando o faraó libertar o povo, Deus falando para Moisés, marche sobre o mar, Deus abrindo o mar, Deus fechando o mar sobre os egípcios, Deus dando a terra que prometeu para o povo, através de Josué, porque Moisés não pôde entrar lá porque reclamou, murmurou, Deus derrubando os homens no deserto, aqueles que murmuravam, aqueles que falavam, por que nos tirasse do Egito, lá tinha cebola e alho, nós queremos carne, Deus mandando tanta cordonizes para eles, que eles não davam conta. Deus fala assim, vocês vão ter cordonizes, vão comer cordonizes até sair pelo nariz, e um monte de cordonizes que eles não davam conta, que acabavam morrendo ali, aquela carne apodrecendo, trouxe uma espécie de epidemia ou de doença ali que causou lá em muitos deles. Que depois o autor da carta aos Hebreus vem falar, tenha como exemplo aqueles homens, tenham como exemplo daqueles homens que pereceram pela sua própria murmuração. Então nós vamos ver aqui um Deus soberano, e a profecia está intimamente ligada à verdade desse Deus soberano, e não à subjetividade da imaginação humana. Então quando o homem ele rejeita a verdade que Deus revelou, ele vai se colocar à disposição da subjetividade da imaginação humana. Mas para ele isso é mais ameno. Fala você comigo e não Deus. E hoje nós temos igrejas onde não é mais a revelação de Deus que fala, mas são os homens, a subjetividade da imaginação humana que está alimentando essas pessoas, que não estudam mais as Escrituras, mas estão sendo instruídas por músicas, cânticos, que são compostos pela subjetividade da imaginação dos homens. Ele senta lá com um instrumento e, como um poeta, começa a escrever uma letra com caneta e papel, coloca com a sua habilidade, com o seu dom musical, coloca uma melodia e logo está dentro da igreja de Cristo, sendo motivo de doutrinação. E pessoas que imaginam coisas vãs, dando direção a este povo, que simplesmente não quer ouvir a voz da profecia verdadeira, mas quer ouvir os seus semelhantes, os instruindo no caminho. E assim, a igreja vai caminhando como a igreja do capítulo 12 do Apocalipse e a igreja do capítulo 17. Ou seja, a noiva fiel e a grande meretriz. Essa é a linguagem bíblica, por mais duro que pareça. Então nós devemos entender aqui a revelação profética, ou seja, o propósito de Deus no pacto, na aliança, é ser um com o seu povo. Ao constituir pactos, Deus se relaciona intimamente com o seu povo. Esse propósito irá se manifestar claramente no paraíso. Se você ver lá, Apocalipse 21:3, diz que não haverá sol, que Deus será um com o seu povo. Deus habitará no meio do seu povo. Então aquele povo que diz assim, não fale Deus conosco, mas fale tu conosco, ele vai ter que necessariamente perecer na caminhada do deserto. Ele vai ter que perecer ali, porque ele não quer conviver com o Deus que se fará um com o seu povo e que estará junto vivendo com o seu povo. O que fará no céu um povo que não quer ouvir Deus, mas quer ouvir os seus semelhantes falando? O que ele fará no céu? O que ele fará no paraíso? É um momento onde o homem ele tem que olhar para si e falar, afinal, o que eu quero? Eu quero os meus semelhantes, com a sua subjetividade humana,
me doutrinando e me instruindo, porque eu não quero ouvir Deus, porque eu tenho receio que a luz de Deus venha revelar o que está oculto em mim, ou que eu tenho receio que serei escandalizado com essa palavra, terei que mudar a minha vida, ou eu quero de fato ouvir Deus, reconhecendo minha grande miséria, sabendo a minha impossibilidade de conseguir mudança por mim mesmo, mas entendendo, falei, Senhor, eu preciso do Senhor. E embora eu esteja mergulhado nessa miséria, por favor, segura minha mão aqui, não me deixa naufragar. Não me deixa submergir em tudo isso daqui. Esse é o primeiro passo para aquele que quer ser resgatado, para aquele que quer respirar fora da água. Não adianta ele ficar lá se debatendo lá, porque ele vai afundar. Mas quando chega o salva-vida, aqui ó, pega aqui ó. Eu não consigo sair não, mas segura, não solta a minha mão não, para eu não afundar de vez. Estou respirando aqui. Daqui a pouco tem um pouco mais de força para subir mais um pouco. E assim vai. Eu quero dizer que Deus, Ele não apenas providenciou uma possibilidade de salvação para aquele náufrago. Deus não é aquele socorrista que ele está no barco e ele joga uma boia para o náufrago. Pega aí. E às vezes a boia está uma distância assim que ele já não tem mais força para pegar. Não é assim que Deus socorre. Deus, ele desce na profundeza do mar, vai lá embaixo, pega ele, coloca nos ombros. Sproul disse isso. Deus, ele desce, mergulha profunda, pega lá aquele náufrago e sobe e leva ele para a superfície. Foi isso que Deus fez. Ele saiu da glória, veio neste mundo tenebroso, pisou aqui nesse mundo de pecado, para pegar cada um de nós e para levar para ele de volta. Mas nós dissemos, muitos de nós dizem assim, não fala Deus conosco não. Não fala Deus conosco. Fale um igual a mim. Fale um que está naufragando junto comigo. É isso que o homem tem feito. E se nós formos ali olhar Gálatas capítulo 3, que nós já lemos, só para nós completarmos este pensamento. Gálatas capítulo 3. Verso 15. Leia o verso 20. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Porque ele vai estar falando aqui da aliança com Abraão. A aliança não foi feita com muitos, mas foi feita com um. A aliança com Abraão foi feita para o descendente. Quando, lá no proto-evangelho, lá em Gênesis, fala sobre os descendentes da serpente e o descendente, no singular, da mulher, que é Cristo. E os descendentes, no plural, da serpente, que são aqueles que vão falar, não fala Deus comigo não. Não fala Deus comigo. Mas o descendente da mulher, no singular, que é o que pisará a cabeça da serpente. Tá? Aqui, o apóstolo Paulo está falando que quando Deus deu a aliança a Abraão, veja que essa aliança ela não ficou no tempo. Ela é presente e viva no Novo Testamento, em várias passagens. E aqui está dizendo assim, vamos lá. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Então, mesmo que a aliança tenha sido somente entre homens, ela não pode ser revogada. Se os homens a revogarem, se os homens a quebrarem, os homens estão errando e quebrando. Mas a aliança ela não pode ser revogada. Agora, uma aliança que Deus faz, Deus nunca vai quebrar a parte dele. Concorda comigo? Deus nunca vai quebrar. Então vamos lá. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Entenda bem, não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Você vai começar a entender aqui, irmãos, pelo menos esse é o meu desejo, que nós somos membros de um corpo. Nós somos membros uns dos outros e nós devemos estar neste corpo que é Cristo. Porque é este que será absolvido da ira de Deus. Este Cristo.
Então nós somos membros dele, nós vamos estar nele. Então nós não somos vários, nós somos um. Não sei quanta a quantidade de cristãos na história. Eu não sei, só Deus é que sabe, né? Mas eles não são diversos, eles são um. Um em Cristo, nós somos um em Cristo. Uma igreja, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Salvador. A unidade da nossa fé. Verso 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. A lei, ela não pode abrogar a aliança que foi feita com Abraão antes. E ela não pode desfazer a promessa. Então a lei, ela só vai condenar. A lei vai se manifestar naqueles que ficaram prostrados no deserto, naqueles que ficarão prostrados no deserto da vida e que não entrarão na terra prometida. Para esses a lei será atuante. Aqueles que não cairão no deserto e que entrarão na terra prometida são os que estão no descendente da mulher, que é o descendente representante da promessa com Abraão. Está dando para entender? Tá dando, né? Tá. Então, vamos lá. Verso 18. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Tá? Então, nós precisamos ser herdeiros dessa promessa. Nós entendemos que nós somos herdeiros dessa promessa. Porque senão nós vamos ficar expostos à lei. E a lei, ela é enferma pela carne. A lei, ela só consegue mostrar que existe o pecado, mas ela não consegue justificar. Então ela vai condenar. Porque Jesus fala que nem um Y, um tio da lei será removido. Eu quero dizer que não é verdade a pregação majoritária que temos no nosso país, que a lei foi abolida. Não é verdade, simplesmente não é verdade. Simplesmente é atropelar o próprio Cristo, falando que nem um tio ou um Y da lei será modificado. A lei será como ela é, como Deus deu, é a lei moral de Deus, é o conceito de Deus, ela está ligada à verdade de Deus. Ela foi revelada, escrita pelo próprio Deus, dita pela boca do próprio Deus ao povo e escrita pelo dedo do próprio Deus. Esta lei, ela não será removida, ela não será abolida. Essa lei vai condenar. Não adianta o homem querer botar uma peneira para não ver o sol. Ele só vai ter a sensação. Mas o sol vai continuar lá. E olha só, vamos lá. Verso 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Agora entenda, ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, não há conflito aqui entre as leis e Deus. A lei, ela não acabou porque Deus mandou o mediador. Não há um conflito aqui. Ela não é contrária, tá? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente da lei. Então a lei, ela não pode dar vida. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. A Escritura, tá? Para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Então essa promessa, vai herdar essa promessa aqueles que estiverem em Cristo. Eu vou pegar essa promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, tá? Estando eu em Cristo, eu sou herdeiro da promessa com Abraão. Serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Todos que estiverem nessa aliança, nessa promessa. Tá? Então eu não quero e nem posso abrir mão dessa promessa. Eu não posso ser levado para um pensamento que tudo aquilo foi em vão, ficou para trás, só porque Deus queria apresentar Cristo. Não, de fato tudo aponta para Cristo. Mas foi tudo feito por Ele, para Ele e para o intermédio dEle.
Para Ele são todas as coisas. Tudo foi feito ali, tá? E para que a gente possa ir finalizando, né? Então nós vemos então que a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, à espera do mediador que descesse do céu para confirmar o pacto com Deus. Assim como Moisés, o povo esperava Moisés descer do monte, quando ele ia falar com Deus, assim o povo esperou Cristo descer do céu. Pois bem, ele já desceu, tá? Então as profecias foram sendo dadas aos profetas por Deus para que viesse o mediador. E assim o tempo foi passando, os profetas foram trazendo a mensagem de Deus, até que chegou o último profeta, João Batista, o precursor de Cristo, e este disse: importa que ele cresça e eu diminua. João 3,30. Então aqui está o princípio que eu digo no sentido não de início, mas princípio no sentido de qual é o espírito da coisa. Aqui é o princípio do evangelho, aqui é o princípio de eu fazer parte do corpo, aqui é o princípio de eu estar no descendente, e de eu ser absolvido no descendente, e não como aqueles que pereceram no deserto. Importa que ele cresça e eu diminua. Este aqui é o princípio, é o pensamento, é a ideia principal daquele que quer estar no corpo. Não é, eu entrando neste corpo, eu vou ter muitas coisas, eu vou ser respeitado, eu vou ter honra, eu vou ter prestígio, eu vou ser exaltado, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Não. O princípio para entrar nesse corpo importa que eu diminua e ele cresça. Como é que chama? É cutícula que chama, né? Que fica perto da unha aqui. Eu posso ser a cutícula no corpo de Cristo. Não tem problema nenhum, mas eu quero estar no corpo de Cristo. Porque a cutícula ela não vai ser inferior à unha, ao dedo, sei lá. Tá? Então, o importante é estar no corpo de Cristo, porque é o corpo de Cristo que vai nos levar à absolvição eterna. Então, irmãos, profecia hoje é a palavra de Deus revelada nas Escrituras, que testificam de Cristo, único mediador entre Deus e os homens, conforme vemos em 1 Timóteo, não vai dar tempo de ler, né? 1 Timóteo 2, 5-7. Então a profecia é a revelação dessa verdade, tá? Que vai apontar futuro também, mas vai apontar passado, vai apontar presente, a realidade das coisas de Deus. Essa profecia está vinculada à verdade de Deus revelada e não apenas simples previsões sobre o futuro, embora o futuro também esteja revelado. A última revelação, como nós sabemos, foi de João na ilha de Patmos, o livro do Apocalipse. Já a revelação de Deus, que está completa nas Escrituras, nos basta para uma vida segura em Cristo, aqui no deserto, e nos garante a entrada lá na terra prometida. Só para nós terminarmos, convido a amada igreja que abra sua Bíblia no livro dos Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 1. Vamos ler de 1 a 4 apenas. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O que significa isso? O que isso significa? O autor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele está dizendo que outrora Deus falou com os profetas. Já na época dele, isso era passado. Ele fala assim, outrora, em outro tempo, mais precisamente, falou aos pais. Que pais? Os ancestrais dele.
aqueles que vieram antes dele. Outrora, no passado, no tempo dos meus ancestrais, Deus falava com o povo através dos profetas. Agora Deus fala por Cristo, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, tá? Pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Agora olha só, Cristo sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Após ter feito a purificação dos pecados, se assentou ao lado da majestade nas alturas. Então, irmãos, a revelação, a profecia, ela está aqui, tá? Eu acho que passou o tempo, né? Eu quero só comentar um detalhe com os irmãos. Se os irmãos puderem, que eu acho importante. Porque ainda, quando nós vemos o começo do Novo Testamento, nós vemos a inserção de alguns profetas. Tá? Ana, em Lucas 2, Ágabo, em Atos 11, as filhas de Filipe, em Atos 21, tá? Só que isto, nós vamos vendo, este ministério aí, ele sendo diluído no tempo, tá? Então vamos só fazer uma comparação, só para os irmãos entenderem, só para a gente terminar. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 5. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 5. Vamos pegar a questão da mulher, para que a gente possa entender. Porque nós vemos o quê? Quando Deus usava os dons proféticos no sentido de levantar pessoas para trazer a mensagem, a revelação, Deus usava homens e mulheres. Tá? Nós temos Ana, nós temos as filhas de Filipe, própria Débora, que era juíza, e tem vários personagens femininos, tá? Então nós vemos aqui, 11:5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza, com a cabeça sem véu, tá? Não vamos entrar na questão do véu, que esse é outro assunto. Mas está falando aqui, toda mulher que profetiza. Na mesma carta, capítulo 14, verso 33... Capítulo 14, verso 33 diz assim: deixa eu ver aqui, o 34? Isso. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Então o que nós vamos ver aqui? Isso vai nos mostrar que durante o período em que estavam em vigor os dons revelacionais para a organização da igreja, a mulher profetizava. Mas esses dons cessariam à medida que a igreja fosse se estabelecendo com as doutrinas apostólicas, certo? E essas doutrinas fossem fazendo o conjunto bíblico das doutrinas bíblicas. Então, temos que considerar, né, as doutrinas para que a igreja fosse sendo implantada. Então nós temos que considerar a Bíblia crescendo progressivamente e contextualmente. Se não, entre essas duas passagens nós poderíamos achar que é uma contradição de Paulo, ou escolher um dos dois versículos e desprezar o outro. Essas duas situações são erradas. Então os dois versículos estão na mesma carta. O que isso quer dizer? Quer dizer que naquela época, quando a igreja estava sendo ainda formada, certo? A mulher ainda profetizava porque ainda estava havendo, Deus ainda estava formando, os escritos apostólicos ainda não estavam completos, a escritura não estava pronta, encerrada. Na mesma carta ele fala, as mulheres, depois para Timóteo ele vai falar, a mulher não exerce autoridade de homem, e aqui fala para as mulheres ficarem caladas na igreja. Não há contradição. O que há aqui é a revelação profética do presente na época deles e do futuro. Porque esta carta é carta volante, carta que faria parte das escrituras, carta doutrinária, que serviria também para o futuro. Deu para entender, irmãos? Deu para entender? Então não era uma carta simplesmente que ficaria em poder deles só naquela época, como muitos dizem. Tá? Não. Era uma carta doutrinária para a igreja, uma carta que tratou a situação deles atual, que eles viviam naquela época, mas também que apresenta doutrinas para a igreja. Então a profecia,
A profecia, ela é o conjunto relacionado à verdade de Deus manifesta para os homens. Então nós olhamos a Bíblia contextualmente, desde o começo até o fim. E como nós vimos ali no autor aos Hebreus, né? Tá? Hoje é a palavra de Cristo que sustenta todas as coisas. Então, eu não posso trazer uma nova revelação para os irmãos. Ninguém vem aqui como se eu tivesse uma bola de cristal e, né, fazendo revelação. Ninguém vem a fazer isso. Mas a gente vem aqui para adorar a Deus e sermos instruídos na revelação de Deus, na profecia de Deus, que está relacionando aqui as verdades de Deus, que é aquela que vai conduzir todo o futuro, toda a história, o passado, o presente e o futuro. Vamos louvar a Deus em resposta a